Queria hoje tentar tocar um pouco nessa esfera da vida, da importância de homens entenderem a sua vocação no mundo, o seu papel diante da sociedade. Nós temos conversado aqui na última semana, né, a gente começou semana passada, a gente começou a conversar sobre esse tema, radicalmente discípulo, espiritualidade com princípios numa sociedade sem parâmetros. Eu creio muito mesmo, que a espiritualidade cristã, a fé cristã, vivida de maneira madura, consciente, realista, tá? Não vivendo de maneira que se possa manipular ou de maneira infantil, mas que a vida cristã, vivendo de maturidade, vivendo de maneira madura, ela é capaz, presta atenção nisso, ela é capaz de gerar transformações nas nossas vidas e na nossa sociedade. Talvez o que a gente não tenha visto nos últimos anos no nosso país, ou mesmo no nosso círculo mais próximo, essa transformação que a gente não tem visto, é muito provável porque a fé cristã não tem sido vivida de maneira madura, de maneira consciente. A gente não tem levado a sério essas coisas. E nem muito menos aqueles que se dizem cristãos, que se dizem discípulos de Jesus, têm vivido com maturidade isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, que é a carta que nós estamos vendo nessas próximas semanas, ele está escrevendo essa carta para um jovem pastor de mais ou menos 30 e poucos anos, que mora numa cidade muito complicada, como as nossas grandes cidades. Timóteo é um jovem pastor numa cidade chamada Éfeso, do primeiro século, uma cidade muito parecida com as grandes capitais de hoje, uma cidade importante, uma cidade que tem uma cultura já pré-estabelecida, já incrustida na mente das pessoas, que é uma cultura pluralista, ou seja, todo mundo tem várias opções para as várias esferas da vida. Religião, você pode ir no supermercado e pegar o que você quiser. A maneira como você cria a sua família, você faz do jeito que você quiser. Aquela relatividade na maneira como a gente faz a vida, era presente na cidade de Éfeso. E isso se agravava um pouco porque a cidade de Éfeso ela tinha o grande templo, que é esse daqui, hoje está em ruínas, né? Eu trouxe um pouco das fotos do mundo de Éfeso para vocês. Esse templo aqui é o templo da deusa Diana, que era a deusa da sensualidade, a deusa da fertilidade. Na sensualidade é Afrodite. A deusa da fertilidade, a Diana. E os cultos que eram realizados nesse templo aqui na cidade de Éfeso eram verdadeiras orgias sexuais. As prostitutas cultuais eram mais de 6.000 que ficavam durante os cultos nas ruas se oferecendo para os homens casados, solteiros, jovens, velhos, para que eles fossem até o templo de Artemis oferecer um culto a ela. Então, se você for analisar só esse aspecto de Éfeso, você tem uma cidade ali que lida com a sexualidade, que lida com a questão da sensualidade de maneira muito disfuncional. Eram homens casados que se metiam nessas encrencas e aí quebravam as suas famílias, eram brigas, as crianças, os adolescentes cresciam tendo contato com esse negócio, e aí quando eles iam para a vida adulta, eles tinham toda essa formatação na mente de como viver a sexualidade e como viver a sua religião também, porque o pessoal de Éfeso misturava religião com sexo, é criatividade demais, não é? Então, Paulo, ele escreve para Timóteo, falando assim, Timóteo, você está numa cidade complicada, você está numa cidade difícil, mas olha, Timóteo, presta atenção, você precisa tomar posição, você precisa ser um cara que não negocia valores inegociáveis. Você precisa aprender a viver no meio dessa sociedade que não tem parâmetros, com valores que são de fato de Jesus, do reino de Deus. Aqui você tem o grande auditório de Éfeso, em ruínas também. Olha o tamanho desse auditório para o primeiro século, cara. Sei lá, é quase do tamanho de um estádio de futebol hoje. Você tem aqui esse prédio de 2 andares que é uma biblioteca, ruína da biblioteca de Éfeso. Ou seja, a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante.
Mas no meio dessa cidade tem um jovem pastor que está responsável por uma comunidade que diz seguir Jesus e que encontra vários desafios. Uma sociedade pluralista na sua ética, na sua economia, na sua religião. Semana passada eu trouxe essa frase de Blaise Pascal que diz: religião é o homem em busca de Deus, por isso existem tantas. Olhando para Éfeso, uma cultura cheia de religiões, é por isso que você tem uma pluralidade enorme. Hoje nós temos em alguns países, como a Índia, por exemplo, mais de 3 milhões de deuses aos quais você pode oferecer a sua devoção, o seu coração, a sua vida e ser devorado por eles, né? Caso você queira. Aí você pensa, mas aqui no Brasil não tem, no Ocidente não tem. Tem. O Ocidente está cheio de deuses. América do Sul, Central, América do Norte, Europa estão cheios de deuses. Só que eles têm nomes diferentes. Eles têm nome como dinheiro, como status, como poder, como prazer. Esses são deuses da nossa época. Religião é o homem em busca de Deus, por isso existem tantas. Mas o Evangelho, a boa notícia, ela é única. E esse é o diferencial. Nunca na história da humanidade se ouviu uma história tão absurda assim, de que Deus se fez homem e veio na direção de nós. Você já tinha ouvido isso? Na sua formação, quando você cresceu no seu lar, você já tinha ouvido essa história maluca de que Deus, o Criador de todas as coisas, do universo, Ele veio, Ele se fez homem, ser humano, e veio até nós, e veio até você? Talvez você sempre ouviu dizer que você tinha que ir até Ele, ou que você tinha que evoluir para poder se tornar um Deus, ou que você tinha que conseguir esse Deus através dos seus esforços. Mas o Evangelho, a boa notícia de Deus, diz que não, que apesar de nós sermos quem somos, Ele veio até nós, porque essa era a única maneira que havia da gente conhecer Deus. E quando Ele vem até nós na pessoa de Jesus Cristo, homem, Deus, Ele nos mostra como viver também. Ele não só nos salva, o preço das nossas culpas Ele paga, mas Ele também nos mostra como viver. Jesus é um exemplo de homem, é um exemplo de mulher, no sentido de que a maneira como Ele vive inspira mulheres a viverem de maneira mais parecida com Deus. Ele é um exemplo para adolescentes, para crianças, para jovens, para empresários, para funcionários, para artistas. Jesus é a matriz, é o beta do ser humano. Ele é o ser humano perfeito que nós deveríamos ser. Você quer aprender o que Deus pensa de você, de mim? O que Deus espera de nós? Olhe para Jesus. Essa é a única boa notícia que existe. Porque a outra da religião, você sempre vai se frustrar com ela, meu querido. Você sempre vai se ver incapaz, porque você não consegue cumprir tudo o que tem que cumprir. Mas o Evangelho é uma boa notícia que diz assim, olha, você não vai conseguir cumprir, mas eu vim em busca de você. Se você se render a mim, eu vou reconstruir e começar uma vida nova em você. Nesse sentido, Paulo, na semana passada a gente viu que ele falou para Timóteo, você tem que tomar posição. E hoje, eu quero chamar vocês para falar sobre os homens. O que Paulo diz para Timóteo que Jesus ensina sobre homens? Vamos ler o texto primeiro e depois a gente vê o que vem por aí? Esta é uma afirmação digna de confiança, ô Timóteo. Pode acreditar no que eu estou te falando, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Pode acreditar no que eu estou te falando. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Aí você está pensando, bispo? Eu nunca pensei nesse negócio. Calma que talvez você já pensou e não sabe. Portanto, o bispo, Timóteo, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Ele deve ser marido de uma só mulher. Ele deve ter autocontrole. Ele deve viver sabiamente. Deve ter boa reputação. Ele deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Eu estou enxergando muito mal hoje, gente. Não deve beber vinho em excesso, não deve beber bebida alcoólica em excesso, nem ser, olha só, gente, não perde agora não, hein? Não pode beber em excesso e não deve ser violento. Antes, ele deve ser amável, pacífico
e desapegado do dinheiro. Ele deve liderar bem a sua própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como que ele vai poder cuidar da igreja de Deus? Ele não deve ser recém-convertido, porque poderá se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Homens irrepreensíveis. Cadê os homens da nossa sociedade? Porque os homens que nós temos visto emergir hoje, eles são homens no seu sexo, mas eles não são homens, talvez, na sua prática de vida. Os homens que têm emergido hoje são eternos adolescentes, frágeis e omissos. Não aguentam pressão, não assumem compromisso. E, como consequência disso, eles tornam a sociedade um caos. Os homens que já são homens de idade, mais velhos, também têm aderido a essa cultura da omissão, da eterna adolescência, que querem viver as aventuras fora do casamento, curtir o seu dinheiro, independente da sua família. Os homens que a gente tem visto, que já existem no nosso meio, poucos deles têm tomado posição como discípulos de Jesus para fazerem diferença numa sociedade como a nossa. E é por isso que nós temos uma sociedade em caos, porque homens masculinos, têm se omitido, não têm assumido a sua responsabilidade diante de problemas. E se você tem dúvida disso, olha para o seu redor, olha para a sua família, olha para os homens que têm feito parte da sua vida. Quantos deles, de fato, são homens que cuidam, que protegem, que lideram, que mostram uma direção? Quantos desses homens são, de fato, homens que têm valores, que você pode confiar a sua vida a eles? O que nós precisamos são homens que deixem de ser omissos, adolescentes eternos e frágeis emocionalmente. Porque esses homens que são omissos, adolescentes e frágeis, eles são a maioria hoje da geração que está emergindo. Mas da geração que já existe, eles são abusivos, autoritários e violentos. Você sabe disso que eu estou falando. Você que cresceu com pai, com avô, com tio, na década de 80, imagina antes como é que era, mas na década de 80 para cá, você sabe o que é ser cabra-macho. Ser cabra-macho é ser um cara que é violento, que fala alto. Ser cabra-macho é um cara que abusa, que oprime emocionalmente, que assedia emocionalmente pessoas. Esses homens não vão mudar a sociedade se eles não se renderem a Jesus. Não adianta. Não, se eles vierem para a igreja, eles vão continuar do mesmo jeito. Eles só vão mudar se eles se renderem de fato a Jesus. Porque muitos deles estão nas igrejas, mas ainda não se renderam a Jesus. Muitos deles ainda se vestem como discípulos de Jesus, como religiosos. Muitos deles cantam, muitos deles oram, leem a Bíblia, mas ainda não se renderam a Jesus. E, portanto, não vão fazer a diferença. O apóstolo Paulo está fazendo um apelo a Timóteo. Timóteo, presta atenção, você vai pastorear uma comunidade no meio dessa cidade complicada. Você precisa achar homens que façam a diferença, mas homens que sejam homens de fato e não homens de mentira. E por isso ele começa o texto dele no primeiro capítulo 1 dizendo o seguinte: Timóteo, é o seguinte, vou te dizer um negócio. Se tem alguém que quer ser bispo, e eu sei, falei bispo aqui, você lembrou daquele cara vestido de vermelho, de preto, com uma roupa colorida, que é um bispo, ou que tem uma gola, né, branquinha aqui, numa camisa preta, um religioso que cuida de uma igreja. Ok, mas o bispo que o apóstolo Paulo está falando nessa época não tem nada a ver com isso. Bispo, no primeiro século, é a palavra no grego usada para supervisor. Acredita um negócio desse? Supervisor, alguém que supervisiona. Não tem conotação religiosa. O bispo era o nome dado ao líder local, responsável pela administração e supervisão pública das cidades greco-romanas. O bispo, no primeiro século, no mundo grego, é um cargo de um vereador,
de um prefeito, de alguém que administra a cidade. Já parou para pensar nisso? Você nunca tinha ouvido essa, né? A palavra bispo significa supervisionar, liderar. E aí Paulo está pegando essa palavra, está trazendo para o contexto da igreja e está dizendo assim, Timóteo, assim como nas cidades você tem o supervisor, o bispo que lidera a cidade, na igreja, na comunidade de Jesus, você precisa também achar homens que vão supervisionar e que vão liderar essa comunidade. A palavra bispo ela é sinônimo da palavra presbítero. Vocês já ouviram bastante essa palavra presbítero aqui na nossa comunidade, né? Nós temos hoje 2 presbíteros na nossa comunidade, que é o William e o Rogério. E nós temos 2 pastores locais, que é o Crasso e o Teco. Os 2 presbíteros nossos, como diz a palavra aqui, a palavra presbítero quer dizer ancião. Então, o Teco não é um ancião, né, Teco? Mas o William e o Rogério já estão mais, né? Estão mais nessa direção aí, né? Mas quando você pega a palavra presbítero, por exemplo, a palavra presbítero, isso aqui é informação para você não ficar em dúvida, mas a palavra presbítero é uma palavra hebraica, não é uma palavra grega. Então ela é uma palavra hebraica que era dado ao líder da sinagoga judaica. Presbítero, ancião, pessoa mais velha. E a palavra bispo é uma palavra grega usada para supervisor, ou seja, bispo e presbíteros são sinônimos. É igual. Então, quando alguém entrar nessa discussão, você fala, não, já estou sabendo, já. Entendeu? Bispo e presbítero é tudo farinha do mesmo saco. É a mesma função, é a mesma responsabilidade que eles têm. Um homem ou homens que vão fazer a diferença na sua comunidade local. Paulo está dizendo, se alguém deseja ser um bispo, se alguém deseja ser um homem irrepreensível, um homem de referência, de respeito, essa pessoa deseja uma tarefa honrosa. E olha que interessante a palavra deseja aqui. Estender ou esticar a mão. Sabe o que isso significa para nós? Meu querido, você que está me olhando hoje aqui, e eu não estou falando para o seu pai, eu não estou falando para o seu avô, estou falando para você. Pega o cara mais novo aqui dessa sala, né, o Francisco, por exemplo, que é o jovem mais novo aqui do nosso salão. Eu não estou falando para o pai, eu não estou falando para o avô dele, eu estou falando para ele. Estou falando para você que está me ouvindo aqui. Ser irrepreensível, ser um homem de caráter, ser um homem que faz a diferença, não é um negócio que você ganha. Você tem que esticar a mão. Você tem que pegar. Você tem que ir atrás. Você vai ter que passar pelo processo de se tornar alguém assim. Não é uma coisa que eu venho aqui e oro por você e daqui você sai e você vira a referência. Não é algo que você decide e fala, agora eu vou ser um homem de referência. Não, esse negócio é um negócio que você vai ter que trabalhar duro. Você vai ter que se esforçar para poder ser esse homem irrepreensível que vai fazer diferença. Para começar na sua família, depois na sua comunidade, na sua igreja, e quem sabe Deus te leva para fazer diferença no âmbito público. Você deseja ser bispo? Ótimo. Você deseja ser um homem de referência, um homem irrepreensível? Ótimo. Você vai ter que trabalhar bastante. Você vai ter que esticar a mão para conseguir pegar esse negócio. E talvez isso leve alguns anos, mas continue, que Deus vai fazer de você um homem referência, um homem que abençoa, um homem que cumpre o papel seu na nossa sociedade. O bispo tem que ser o quê? O homem referência, ele tem que ser o quê primeiro? Irrepreensível. Agora, o que significa ser um homem irrepreensível? Porque tem gente que vai achar assim, não, irrepreensível é a primeira de todas as características que tem naquele texto. Não. As outras características estão sob a base que é ser irrepreensível. Homens, vocês estão me ouvindo hoje de manhã? Você quer ser um homem irrepreensível? Um homem que não tem motivo para ser repreendido. O que é ser irrepreensível? Perfeito. 100%, não erra, nunca. É porque eu tenho que falar isso, porque senão as mulheres vão chegar em casa e vão começar a falar assim, tá vendo? Você não está sendo irrepreensível. Eu sei, a minha foi viajar hoje. A minha mulher foi viajar hoje com a mãe dela e com a irmã dela para Bahia, ver os parentes. Então eu estou uma semana, ela não vai ouvir essa pregação, então ela não vai falar isso para mim. Mas vocês que estão aqui, e as suas esposas estão ouvindo esse negócio, ela vai chegar em casa e vai falar assim, no primeiro pisada na bola que você dá, ela vai falar assim, tá vendo, homem irrepreensível?
Parece até podia virar um super-herói da Marvel, né, cara? Tem tantos, tem Doutor Estranho. Pode ter também o Irrepreensível. Já pensou? Um filme assim? Um homem irrepreensível é aquele que não tem motivo para ser repreendido. É um homem que não erra? Não. É um homem que erra, mas que ele sabe quando errou e ele volta e conserta os seus erros. É um homem que você não precisa ficar chamando ele falando assim, Júnior, vem cá. Olha, aquilo que você falou para o fulano, ofendeu o fulano, você precisa resolver isso com ele. E aí o Júnior fala assim para você, não, beleza, Fernando, só que eu já fiz isso. Tranquilo. Um homem que não deixa brechas na sua vida para ser repreendido. Um homem irrepreensível é um homem que tem um coração suficientemente quebrantado por Deus, para quando ele pisa na bola, para quando ele toma caminhos errados, ele volta atrás. E se ele tiver que pedir perdão a Deus e refazer a sua atitude diante de Deus, ele vai fazer. Mas se ele tiver que voltar para sua esposa, para os seus filhos, para o seu amigo e dizer, me perdoa, eu errei naquele momento, ele vai fazer também. Por quê? Porque ele é irrepreensível. Ele é um homem que Jesus está construindo a imagem dele nele. Jesus está construindo a sua própria imagem nesse homem. Ele é um homem que não tem motivo para ser repreendido. O que é um homem irrepreensível? Quais são as dimensões de um homem irrepreensível? Irrepreensível. Na sua família, por exemplo. Um homem irrepreensível na sua família, ele deve ser primeiro o marido de uma só mulher. Sim, ele deve ser um cara capaz de estabelecer uma aliança. Quem aqui que gosta de casar para separar? Quem aqui gosta de ficar sendo o joguetinho do outro? Quando quer, vem, quando não quer, não vem. Ninguém quer. O Paulo está dizendo para Timóteo, olha, homens que vão fazer diferença são homens que são capazes de construir relações duradouras. E que mesmo diante das pressões, ele persiste, porque ele entende que Deus espera isso dele, que ele cuide da sua esposa, da sua família. Ele deve ser marido de uma só mulher, e não de várias mulheres ao mesmo tempo. E homens, aqui ó, mulheres, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês podem ver o Facebook, o Instagram agora aí. Vou dar um tempinho para vocês. Assim como a gente fez um intervalinho agora ali, tampa os ouvidos que eu vou falar com os homens aqui. Tá bom? Vocês não precisam ouvir o que eu estou dizendo. Homens, vocês sabem como que é fácil a gente arrumar um rabo de saia? Vocês sabem. E não é porque a gente é bonito, não. É porque o mundo é assim mesmo, cara. Entendeu? É que nem na cidade de Éfeso. É fácil você arrumar um rabo de saia quando você viaja, quando você está uma semana sozinho, quando você está viajando, está no hotel, está indo para um evento do trabalho. É fácil. Agora, o que você não percebe, meu irmão, é que esse tipo de atitude custa a sua família, custa você. Isso pode não te prejudicar agora, mas ao longo dos anos isso vai acabar com você. Então, seja fiel, seja leal. Seja leal, pelo menos externamente, no corpo. Mulheres, podem voltar. Seja leal, pelo menos no corpo. Esse já é um bom começo. Porque depois que você conseguir ser leal no corpo e ser leal e fiel à sua esposa, não deixando nenhuma outra mulher tomar o seu corpo, você vai ter o desafio de ser leal no coração, na mente. Ser leal e fiel à sua esposa na mente, no coração. Porque aqui a gente olha, pô, tá todo mundo beleza, todo mundo é leal, todo mundo é fiel. Mas e quando a gente vai lidar com o coração? Onde nem a nossa mulher sabe o que a gente pensa? Um homem irrepreensível, ele é um homem marido de uma só mulher. Na sua família, ele é fiel à sua esposa. Ele deve liderar bem a sua própria família. Como? Ter os filhos que respeitem e lhe obedeçam. E como que ele faz isso? Criando seus filhos com valores, com integridade. Não deixando que os seus filhos cresçam sozinhos. O homem irrepreensível é um homem capaz de olhar para a sua família e perceber quando a sua mulher não está bem. Mas ele é capaz de olhar para a sua família e perceber quando os seus filhos não estão bem. E homens, puxa, quantas vezes a gente está aí barrotado de trabalho, focado no trabalho, e a gente não olha para dentro de casa. A gente não olha para o nosso filho que está meio amuado. A gente não olha para a nossa filha que está meio nervosa. E você pensa, não, ela está de TPM. E às vezes não é. Às vezes ela está escondendo alguma coisa. Às vezes ela está tentando lidar com alguma coisa e não está conseguindo. Só que eu e você como pai, a gente ignora isso. Ou a gente terceiriza isso para mãe. Deixa que a mãe cuida.
Homem, você quer ser irrepreensível, presta atenção na sua família, nos seus filhos, não importa a idade, grandes ou pequenos. Presta atenção no que estão se tornando os seus filhos. Porque como é que um homem vai liderar a igreja? Como é que alguém vai liderar a sociedade? Como é que você vai fazer diferença na sua profissão se você não faz isso dentro de casa? Tem homens que são uma maravilha fora de casa, não é? Eles vão receber prêmios por causa do seu bom desempenho e performance no trabalho, e os caras elogiam, porque o fulano ele é atencioso, porque o fulano ele é focado, ele está sempre atento às necessidades da empresa, ele não deixa passar nada, ele é um excelente profissional. Mas quando esse cara pisa dentro de casa, ninguém quer ficar, ele entra, todo mundo sai. Você quer viver com Jesus? Você quer ser um homem irrepreensível? Você precisa começar a atentar para a sua família. Você é um homem digno de ser repreendido ou não? Você é passível de ser repreendido? Tem alguma coisa que você precisa ser repreendido? Que você sabe que você deveria, mas você não consertou, você não fez? Olha para a sua família hoje, qual a postura que você tem tido com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos e com aqueles que estão sob os seus cuidados. Paulo está dizendo, cara, você precisa cuidar disso, você precisa cuidar da sua vida. Portanto, o bispo deve ser irrepreensível. Como? Ele precisa ter autocontrole. Ele precisa ser um cara que vive sabiamente, de boa reputação, moderado. Um homem que ele sabe os seus limites. Ele tem autocontrole, ele não é tipo Sansão. Lembra do Sansão? O Sansão era o tipo daquele cara que ele via, ele queria, ele pegava. E nada o impedia. Por isso que ele se lascou tanto. Mas o homem que faz a diferença na sua sociedade, na sua família, é um homem que ele olha, ele quer, mas ele pergunta, devo ou não pegar? Devo ou não ter? Devo ou não comprar? O homem irrepreensível, ele cuida da sua própria vida, das suas emoções, e ele não se entrega aos seus desejos e aos seus vícios. E a gente olha para nós e como que a gente é refém de muitas coisas que a gente não consegue ter autocontrole. Alguém que é autocontrolado, alguém que é moderado, automaticamente ele vai viver uma vida de sabedoria, porque ele vai saber onde ele pode pisar. E quando ele vive uma vida de sabedoria, ele ganha o quê? Admiração dos outros, ele tem boa reputação. Às vezes a gente quer ser conhecido, às vezes a gente quer ter uma boa reputação com os de fora, mas o início desse trabalho é dentro de casa, gente. Se você não tem a boa reputação com seus filhos e com a sua esposa, como é que você vai ser um homem irrepreensível? Não tem jeito. Não deve beber vinho em excesso. Vocês sabiam que Minas Gerais, se não é o estado que tem maiores se não é o maior problemático em termos de bebida alcoólica, é um deles. O mineiro gosta de chapar o coco. O mineiro gosta de tomar e ficar bêbado e começar a falar para esquecer os problemas da vida. O mineiro gosta de uma bebida alcoólica, não é só de cerveja, ele gosta de cachaça. A Bíblia diz que não pode beber? Não, a Bíblia não diz que você não pode beber. A Bíblia diz que você tem que ser moderado, cara, que você precisa saber os seus limites. E para saber os seus limites, você não precisa chegar nos seus limites. Limite não é uma coisa que você olha e fala, eu vou ficar até aqui, ó. Assim, ó. Limite é um negócio que você sabe onde é e você fica longe dele. Talvez para você o limite é um copo. Talvez é meio copo. Talvez o seu limite é não beber nada. Porque se você beber um copo, você sabe que isso vai te levar ao 2, ao 3, ao terceiro, ao quarto copo. Não beba vinho em excesso. A palavra que Paulo usa aqui é não durma com a garrafa de vinho, com a garrafa de cerveja. Porque você toma, e você vai ficando tão alegre que você pega no sono e você não solta a garrafa. E você fica lá deitado com a garrafa. A pessoa vai te acordar e você, deixa eu aqui. Parece engraçado, mas é a nossa realidade. Eu sei que tem gente que não me chama para ir em festa, porque lá vai ter bebedeira. Aí eles pensam assim, o pastor não pode ver esse negócio. Cara, eu sei, não preciso ir lá para ver. E eu tomo também. Eu não fico assim. Mas eu tomo um copo de cerveja, eu tomo. Um copo eu tomo, esse é o meu limite, ponto. Eu aprecio um vinho.
Mas o que isso tem causado em você? Você tem se deixado levar pela bebedeira, pelo álcool? Você é uma pessoa que se deixa dominar por isso? Olha só, o homem irrepreensível não deve ser violento. E aqui eu quero trazer um negócio interessante para vocês. Dados da violência contra a mulher no Brasil. Cronômetro de violência. Não sei se vocês vão conseguir ler ali, mas a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. A cada 2 horas uma mulher é assassinada no nosso Brasil. Ou seja, nesse período que nós estamos reunidos aqui, pelo menos 1,5 mulher vai ter sido morta. 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora. Ou seja, desde a hora que você chegou aqui, mais de 500 mulheres foram agredidas no nosso país. 5 espancamentos a cada 2 minutos. Ou seja, nos últimos 60 minutos, mais de 120 mulheres foram espancadas no nosso país. Sabe por quê? Homens abusivos, autoritários, violentos. Homens abusivos, autoritários e violentos. Quando que isso começa a acontecer na nossa vida? Quando você começa a deixar de ensinar o seu filho, quando ele é pequenininho, ele tem 3 anos e 2 anos, e ele começa a bater na sua mulher. Quando ele é repreendido, quando ele é privado, ele xinga, ele grita, ele faz... Quando ele tem 10 anos, e ele faz... E você fala, ai, que bonitinho, que coisa linda. Quando ele tiver 15 anos, ele vai te dar um tapa na cara. E com 30 anos, provavelmente, ele vai ter te matado. Sabe por quê que ele fez isso? Ou porque ele não teve pai, ou porque o pai que ele teve achava bonitinho e achava que isso era parte da masculinidade dele. E aí ele sai estuprando, porque ele não consegue ser moderado. Ele sai espancando, porque ele não consegue ter autocontrole. E ele vai desenvolvendo essa cultura de violência na sua vida. Meus queridos, homens presentes aqui, eu estou falando para vocês. Eu não estou falando para as mulheres. As mulheres não são violentas nesse ponto. Mesmo que elas fossem, cá para nós, fisicamente, a gente dá conta. Quem são os grandes vilões da violência na nossa sociedade? São os homens. Violentos fisicamente, verbalmente. Eu estava brincando com uma pessoa, falando como que eu falo com meus filhos quando eles eram pequenos, a pessoa quase começou a chorar. Era uma mulher. Falei assim, eu vou chorar. Não, mas eu estava brincando. Ela falou assim, não, desse jeito que você fala coisa, até eu ia chorar. E eu disse, não, mas eu tenho que falar assim com os meus filhos quando eles são pequenos, para eles perceberem que não é brincadeira. Estou pondo limite neles, eu estou falando com amor. Porque o policial que vai falar com ele desse jeito, não vai falar com o amor que eu falo como pai. Irmãos, Jesus quer fazer de você um homem que faz diferença onde você vive, viu? Na sua cidade. Para de ser omisso. No seu trabalho. Deus quer te usar lá dentro. Mas dentro da sua família, Deus quer te fazer um homem que forma pessoas. Que faz a diferença em ambientes. Que muda os rumos de uma nação. Não pode ser violento. Você quer ser um supervisor, você quer ser alguém que é visto como referência, você não pode ser violento. Você tem que pegar essa violência toda dentro de você e colocar nos pés da cruz. E parar de usar a violência como ferramenta para conseguir as coisas que você quer. Para de ser violento no trânsito. Paulo fala isso para Timóteo, porque o trânsito de Éfeso era um caos. Era carroça buzinando para tudo quanto é lado, era o pessoal xingando. Era homem saindo de cima do seu cavalo e saindo na mão com outros. Paulo está falando, os homens que vão ser referência, que vão fazer diferença, eles precisam ser calmos. Sabe por quê? Porque Jesus era calmo, Jesus não era violento. E Jesus teve muitos momentos onde ele tinha todo motivo para ser violento. E aí você vem dizer que você segue Jesus, mas você flerta com a violência verbal, física, emocional. Meu querido, aprenda a seguir Jesus. Você não deve ser violento.
Você deve ser amável. E amável não quer dizer ser um florzinha que fala assim, ai, minha querida, amada esposa, vem cá porque eu te amo. Você é... Não é isso. Não quer dizer que você não seja alguém que não fale com firmeza. Ser amável quer dizer alguém que no seu olhar, nas suas atitudes e nas suas palavras, mesmo que elas sejam um pouco mais firmes, quem está sendo alvo delas, saiba que você está fazendo por amor. Para de gritar com a sua mulher. Para. Seja amável com ela. A hora que você estiver nervoso, seja autocontrolado, seja moderado. Fica tranquila. A sua mulher, você não precisa ganhar dela a discussão. Você não precisa... Seja sábio. No mínimo, fique quieto. Não porque ela esteja certa. Ela acha que ela está certa, mas às vezes ela acha que está certa, mas está errada. Mas você precisa aprender ao invés de agredi-la. Nós homens não sabemos o que é para as mulheres. Eu também não sei, mas eu imagino. O que passa dentro do coração delas quando um homem do nosso porte, com a nossa voz, começa a querer mostrar algum tipo de violência dentro de casa. Quando um outro homem faz isso para mim, eu faço isso aqui, ó. Bora. Mas quando um homem faz isso para uma mulher, e ela não tem para onde correr, e ela não tem como se defender, meus irmãos, Deus deu as suas esposas para vocês cuidarem delas. Deus deu as suas esposas para vocês abraçarem essas mulheres. Eu não sou perfeito nesse negócio, eu estou aprendendo também, sabe? Mas para de olhar para sua mulher como alguém que está competindo com você. Ela te ama. Se ela está com você é porque ela te ama, velho. Se ela está com você é porque ela te ama. Ela não ia aguentar tudo que aguentou com você até agora, não. Se ela não te amasse. Não é mesmo? Fala aí, Francisco. Não é não? Mas a Angélica, ela está aí, sei lá, 40 anos com você, já 30 anos já com você. É por amor, cara. Dinheiro não é porque você não tem, então... Bonito também não é. Não é por causa de beleza, é porque você é o... É por amor, cara. Tá aí por amor, pô. Porque ama. Vocês que são jovens, que estão começando a vida de casado, Henrique e Ingrid, casam daqui 2 semanas, tem o convite lá, gente, por favor, vamos lá fazer um barulho naquele casamento. Rafa e Thaís também daqui uns 2 meses casam também. Gente, vocês que estão começando agora, jovens, deixa Deus fazer de vocês homens irrepreensíveis. E a primeira coisa é, abram mão da violência. Acabou. Não da força que vocês precisam para proteger. Porque se um leão vir pegar a sua mulher, você não vai ficar, ô leãozinho, gosto tanto de você, leãozinho. Não, ele não vai. Aí você tem que ir para o pau. Mas quando você lida com a sua esposa, filho, lida com ela com uma amabilidade. Seja um cara pacífico dentro de casa. Deixa Jesus fazer isso em você, meu filho. Sabe como é que você deixa Jesus fazer isso em você? Abrindo mão da violência. Não seja apegado ao dinheiro. Você quer ser um homem referência? Para de ser refém do dinheiro, porque tem gente que tem muito dinheiro e é refém do dinheiro. Mas tem gente que não tem nada de dinheiro, mas é refém do dinheiro do mesmo jeito, é refém do dinheiro que não tem. Tem gente que tem pouco dinheiro e é dominado pelo dinheiro. E quando você fica dominado pelo dinheiro, você deixa de ser pacífico. É ou não é? Se tem uma coisa que deixa a gente doido da vida e sai soltando fogo pelos olhos, é quando acaba o dinheiro. Acabou o dinheiro, lascou. Eu conheço gente que... Eu sei quando acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro por quê? Porque virou um demônio. Virou um diabo. E quando tem dinheiro, vira um anjo. O homem que é referência, meu querido, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Esse cara ele precisa aprender a lidar com o dinheiro e mostrar para o dinheiro quem é que manda em quem. É ele que manda no dinheiro ou o dinheiro que manda nele? É que nem Frejá já dizia na sua música. Eu te desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. Mas que pelo menos, ao menos uma vez, você diga para ele quem é o dono de quem. Você quer ser referência, quer amadurecer, meu homem, meu querido irmão,
em Cristo. Você quer amadurecer? Aprenda a ter uma relação saudável com o dinheiro. Mas você também precisa ter irrepreensibilidade nas suas redes de relacionamentos, né? Ele deve ser hospitaleiro, apto a ensinar, cara. O que é hospitaleiro? Nessa época você tem uma turma, né? Você não tem hotéis, pousadas que nem você tem hoje. Você tem umas espeluncas, muitas vezes até nojentas, que abrigavam os viajantes. Viajavam a pé, viajavam a cavalo, então no meio da viagem eles precisavam descansar. Você tinha aqueles que eram hospitaleiros e acolhiam esses viajantes na sua casa. Pois bem, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Os homens precisam abrir pousadas? O bispo, o cara que é irrepreensível, precisa abrir uma pousada para acolher pessoas? Não, ele precisa ser alguém acolhedor. Ele precisa aprender a perceber o mais fraco, aquele que precisa de acolhimento, e trazer para perto de si e cuidar. Hospitaleiro e apto a ensinar. O homem que é irrepreensível, ele é capaz de acolher os seus filhos quando eles erram e ensiná-los ao mesmo tempo que ele os acolhe. Porque se ele só acolher, mas não ensinar, isso vai gerar confusão na mente dos filhos. Os filhos vão pensar, puxa, será que ele me acolheu e acolheu o meu erro também? Por isso você precisa chamar os seus filhos e dizer, vem cá, você ainda é meu filho, eu te amo, mas e corrigi-lo, e falar, e abrir o jogo. Mas se você ensiná-lo sem acolher, você vai ser rejeitado por ele. Porque ele vai falar, como é que você quer me ensinar um negócio se você me trata que nem um cachorro? Homens irrepreensíveis, eles sabem abraçar a sua família, mas sabem abraçar também as outras pessoas que precisam de ensino. Dentro da comunidade cristã, esses homens referência, eles precisam ter capacidade, sensibilidade de olhar quando a gente está tomando um caminho torto e nos chamar com amor e dizer, meu filho, vem cá, você sabe que eu te amo, né? Então, ó, deixa eu te falar um negócio. Esse caminho que você está tomando não é esse. Cuidado. Ensina, ao mesmo tempo que você acolhe. Esses são os homens que devem fazer diferença na nossa sociedade. Homens que sabem ter uma relação sadia com as pessoas que são seus amigos, mas também com a comunidade cristã. O bispo deve ser alguém que não pode ser recém-convertido, alguém plantado recentemente porque ele poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Não queime etapas, tem coisas que você não está pronto para ser ainda, tem coisas que não está na hora de você assumir. Se você assumir algumas posições antes da hora, você vai se queimar e queimar os outros. Talvez no âmbito profissional você quer porque quer muito ser alguém naquela posição, mas talvez você não está pronto ainda. Eu acho que eu fiz isso ao longo da minha vida agora, né, nos últimos 10, 15 anos. Eu acho que eu tomei algumas posições que eu não estava pronto ainda para tomar. E eu fiz muito estrago. Mas eu queria que você, dentro da nossa comunidade, soubesse disso. Você quer servir? Ok, vamos entrar no processo, vamos esticar a mão, porque Deus vai fazer de você alguém irrepreensível, mas você tem que esticar a mão para você pegar esse negócio. E esticar a mão quer dizer se submeter aos processos, ao tempo, às tarefas. Porque se você for posto numa posição que você não está pronto ainda, a queda sua vai ser grande. Na sociedade, a mesma coisa. Além disso, os que são de fora devem falar bem do homem irrepreensível, para que não seja desacreditado. Você quer um teste para saber se você lá fora tem uma boa reputação? Faz uma pergunta. Por exemplo, você quer saber se eu, Fernando, tenho uma boa reputação? Conversa com o meu ex-chefe. E pergunta de mim para ele. Se você é um homem irrepreensível, discípulo de Jesus, o seu ex-chefe vai dizer assim, não, o fulano ele é leal, ele é bom trabalhador, ele não fala a verdade. É que depende do seu ex-chefe também, tá? Mas se o seu ex-chefe for um cara íntegro, ele vai poder dar uma boa referência de você. Pergunta para o seu vizinho de condomínio, aquele que faz parede com você no apartamento, o que ele fala de você? Pergunta para sua esposa, né? E aí pronto, aí já lascou tudo. Aí, não, brincadeira. As esposas nos amam, então elas não vão entregar o ouro assim tão fácil, gente. Percebe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, você precisa achar homens que estejam dispostos a essa caminhada de maturidade para que eles possam fazer diferença na vida. Hoje, no Dia dos Pais, eu queria muito encorajar vocês, homens que estão aqui. Vocês não são o que a sociedade diz para vocês serem.
Hoje não é nem a sociedade, né? Mas o que vocês acham que... Vocês não têm que ser violentos. Vocês não têm que ser durões. Vocês precisam ser moderados. Vocês precisam viver de maneira sábia. Vocês precisam construir a reputação de vocês em cima de princípios de integridade. Vocês precisam demonstrar amor para suas esposas, pelos seus filhos. Vocês precisam ter coragem de enfrentar os problemas. Tem homens que são omissos. Eles veem o problema acontecendo e eles não têm coragem de confrontar. Ou eles deixam para alguém fazer, ou eles deixam a coisa ir até onde dá, para ver o que vai dar. Homens irrepreensíveis são capazes de assumir posições e conversar sobre problemas sérios. Reconhecer as suas sombras. Homens irrepreensíveis falam sobre os seus limites. Chamam suas esposas ou seus amigos de confiança e falam assim, meu querido, minha querida, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu estou com medo disso. Homens irrepreensíveis não são aqueles que não se deixam ver e querem projetar uma imagem que não é deles. O Hulk dos Vingadores não é um homem, não é a imagem de homem. O que Jesus está fazendo em você, meu brother, meu irmão querido? Você está pronto para se tornar um homem? Você que ainda é um menino? Não importa se você tem 15 anos. Essa palavra é para você hoje. Você tem 15 anos, mas Deus quer que você se torne um homem. Um homem de verdade, um homem à imagem e semelhança dEle. Como é que você vai começar a trabalhar nisso a partir de hoje? Eu diria, se você tentar fazer isso com as suas próprias forças, você não vai conseguir nunca. Você vai precisar que Deus faça isso em você. E eu diria, a primeira pergunta nessa manhã para você seria, você já entendeu o que Jesus fez na cruz por você? Você já se rendeu a isso e fez dele o Senhor da sua vida? Porque se você fez dele o Senhor da sua vida, você vai obedecê-lo. Certo? Se você fez dele o Senhor da sua vida, você vai ouvir as palavras dele e vai botar em prática. Jesus não era violento. Pedro fala que quando ele era insultado, ele não revidava. Tanto que ele foi julgado injustamente e pediu ainda que Deus perdoasse os seus algozes. Jesus era irrepreensível. Nós não. Mas ele está nos convidando para andar com ele. Se você não entendeu o que ele fez naquela cruz para que você pudesse ter uma vida nova reconstruída, você não vai conseguir ser esse homem. Portanto, nessa manhã, avalie. Você está vindo aqui nessa comunidade há tantos anos. Você tem ouvido a palavra de Deus há tantos anos. Você já se rendeu a Jesus? Você já disse, Jesus, eu quero que você faça uma nova vida em mim. Quero que você construa um novo homem em mim. E por último, daquilo que a gente conversou hoje de manhã aqui, sobre você ser repreensível na família, com a sua própria vida, com as pessoas ao seu redor. Quais dessas coisas você precisa talvez tomar uma decisão nessa manhã? Qual dessas áreas você está olhando agora para dentro de si e está pensando, eu tenho sido digno de repreensão nessas áreas? Qual dessas áreas você precisa amadurecer, meu querido, crescer, para que você seja irrepreensível e faça a diferença na vida daqueles que estão ao seu redor? Mulheres, vocês que estão me ouvindo hoje, vocês têm um grande papel nesse negócio, sabe? Vocês têm um grande papel. Não só em orar pelos seus homens, maridos, filhos, amigos, mas de incentivá-los a se tornarem esses homens. Quando você olha para o seu homem, marido, filho, e você o humilha, você não está contribuindo em nada para que ele se torne um homem irrepreensível. Quando você acusa-o sem amor, quando você o corrige sem acolhê-lo, você causa rejeição do teu ensinamento. Você, mulher que é casada, verdade, você é o pescoço, você que manda. Sim, ele é o cabeça, mas o pescoço é você. Você vira para onde você quiser.
E eu vou dizer, você é o pescoço, você é o cérebro, filho. Porque o homem não tem cérebro, você sabe disso. Né? Quem pensa é a mulher. Ajudem os seus maridos a terem o melhor deles. A dar o melhor deles para você. Porque se você só fica dando paulada nele, o que vai vir de lá é o pior que ele tem para te dar. Filhos. Eu sei, os seus pais erram. Os seus pais nem sempre vão acertar. Mas se você só ficar esculhambando o seu pai, vai ser difícil ele ter o que te devolver de bom. Ele vai te dar o que sobra ou o que ele tem. Aprenda a olhar para o seu pai com amor, ter compaixão dele. E orar com ele, orar por ele. A se abrir. Ah, mas o seu pai não tem conversa. Ok, então, ore por ele e deixe outras pessoas que você confia cuidar de você. A igreja, por exemplo, é uma comunidade estendida da família. Eu não sou o pai biológico de ninguém aqui, nem de coração. Mas com certeza, se você não tem pai, e você precisa de alguém para te dar conselhos e conversar, você pode me procurar. Você pode procurar o Rogério, você pode procurar o William, você pode procurar o Teco, o Francisco, o Leandro, o Marcelo, enfim. Assim como se você não tem mãe, tem mulheres aqui nessa igreja que podem te auxiliar. O que você precisa nessa manhã decidir sobre a sua vida? Queria que você gastasse esse tempo perguntando isso a Deus. E eu quero trazer a vocês uma música antiga que retrata as palavras do Jó. Você conhece o Jó? Não o João, mas o Jó, aquele que perdeu tudo e não amaldiçoou a Deus. Perdeu os filhos, perdeu os seus bens, ficou doente. E é um homem que durante esse processo todo ele conheceu a Deus e se tornou alguém irrepreensível. Talvez essa letra dessa música seja uma oração que você pode fazer nesse momento. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, bondoso e meu Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom ver tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com seu amor.
Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom ter sua vida em minha vida. Me alegro em ter sua vida em minha vida. Que bom ver tua vida em minha vida. Senhor Jesus, nos dá da sua vida, da sua presença nessa manhã. Ó Jesus, não nos deixa caminhar perdidos sobre o nosso próprio entendimento. Quebranta o nosso coração, quebranta os meus irmãos aqui, meus amigos nessa manhã. Senhor, seja o Senhor da vida deles, deixa eles serem dirigidos por Ti. Que o Senhor contenha o coração deles, mas transforme-os também de dentro para fora, para que eles façam a diferença em todos os lugares que eles estiverem. Eles são homens e o Senhor deu essa responsabilidade para nós, cuidarmos, ensinarmos, darmos o norte para a nossa sociedade, para a nossa família. Faz de cada homem presente nessa manhã aqui, Senhor, um homem desse, irrepreensível. Por favor, Jesus, faz da gente como você é, Jesus. Amém.